Vasco vai fechar a qualquer momento. Carlos Cuesta a caminho da colina histórica. Uma grande notícia nessa terça-feira. Terça de anúncio oficial do atacante Matheus França, que já está pronto, apto para jogar amanhã contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Além disso, neste Boa Noite Gigante, eu vou trazer a você também muitas outras informações sobre o nosso Cruz Maltino, saídas proposta pelo garoto Ryan, tem também martelo batido pelo zagueiro Nathan Silva e muitas outras informações. Você, amigo vascaíno, terá pela frente boa noite gigante, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, amigo vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão. Chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, com as últimas, olha, as primeiras informações e novidades do dia do seu Vasco da Gama. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, e o Boa Noite Gigante. Terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, esse que inclusive está chegando aqui agora para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, conto muito com você, conto muito com o seu like nesse vídeo para ajudar a divulgação deste conteúdo e conto muito também aí, é claro, com a sua inscrição. Tem muita gente nova chegando ao canal do Gigante Vasco e que coisa boa, inclusive, para acompanhar o Vasco da Gama através do nosso trabalho, mas que infelizmente acabam não se inscrevendo. Então a hora é essa, se inscreva no nosso canal e ajudem o nosso crescimento. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo vascaíno, fala logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente com você, neste Boa Noite Gigante, falando sobre o mais novo reforço, né, do Vasco da Gama, pois hoje, pela parte da manhã, às 6 e pouca da manhã, desembarcou no Rio de Janeiro o Matheus França. Ele desembarca na cidade carioca nesta terça, realiza exames médicos logo após chegar no Rio de Janeiro, é aprovado nos exames médicos, vai ao CT Moacir Barbosa, conhece o elenco, realiza o seu primeiro treino com o grupo e o Vasco ainda hoje à noite, além de anunciá-lo, também regulariza o jogador. Matheus França está apto para enfrentar o Botafogo amanhã pela Copa do Brasil. Já já vou falar sobre isso, mas antes, é claro, trazer todas as informações sobre esse mais novo reforço. O jogador que chegou hoje foi aprovado nos exames médicos e assinou um contrato com o Cruz Maltino até junho de 2026. Um contrato por empréstimo. Matheus França vem de 21 anos de idade para vestir a camisa 9 do nosso Vascão. Ele vem de empréstimo junto ao Crystal Palace, clube do futebol inglês. Ao ser perguntado, né, sobre o Vasco da Gama e esse novo momento na sua carreira, ele diz: muito bom estar de volta ao Rio de Janeiro, especialmente em um clube gigante como o Vasco. Estou bem fisicamente, pronto para me doar 100% ao time para ajudar da melhor maneira possível. Matheus França, que iniciou de fato a sua carreira no Flamengo, é um cria da base do rival, se destacou muito, né, durante todo o período da base no Flamengo e exatamente por conta disso foi vendido na temporada de 2023 ao Crystal Palace, clube do futebol inglês, à época numa transação milionária que chegou à casa dos 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. Um jogador de fato muito diferenciado, um meio atacante que atua em todas as áreas do setor ofensivo, como um 9, um falso 9 no caso, como um ponta, como um camisa 10, baita jogador que o Vasco da Gama realmente fecha uma grande surpresa, cara, uma surpresa muito positiva. O Vasco acertou muito na contratação do Matheus França. Com relação ao jogador estar apto, né, de fato, tanto ele quanto o Robert Renan, que foi hoje apresentado oficialmente para o torcedor vascaíno, ambos estão aptos a fazer a sua estreia com a camisa do Vasco da Gama amanhã. Só que qual a situação? Informação que tivemos agora há pouco, né, é que esses dois novos reforços do Vasco da Gama ainda não farão a sua estreia amanhã contra o Botafogo. Lucas, então por que o Vasco correu para regularizá-los nessa terça-feira? Porque para ambos atletas,
Robert Renan e Matheus França jogarem as quartas de final da Copa do Brasil com a camisa do Vasco, o Vasco tinha hoje até às 7 horas da noite, até às 19 horas, a data limite para inscrição. Ou seja, se o Vasco não regularizasse esses dois atletas até às 7 horas da noite de hoje, na quinta-feira que vem, no jogo de volta, eles não poderiam estar à disposição. Então o Vasco corre para regularizá-los, deixa ambos os jogadores aptos, mas mesmo diante deles estarem aptos a entrar em campo, o departamento de futebol, a comissão técnica, né, do Fernando Diniz entende que ainda é necessário segurá-los para esse jogo de amanhã contra o Botafogo. Então, ambos os jogadores não irão para essa partida que estará acontecendo amanhã às 9h30 da noite em São Januário, tá? Então, Robert Renan e Matheus França devem fazer a sua estreia apenas nesse próximo domingo contra a equipe do Sport, né? Pouquíssimo tempo. Robert Renan treinou apenas ontem no jogo que rolou no amistoso, né? Ali o rachão que aconteceu no CT Macir Barbosa com um grupo que não foi a campo no domingo. Hoje foi o primeiro treino do Robert Renan com todo o grupo do Vasco da Gama e o Matheus França nem treinou. Fez apenas aquele trabalho, né, de recondicionamento físico, avaliações médicas, treino mesmo. O Matheus França ainda não teve a oportunidade de participar. Então, amanhã, infelizmente, teremos aí a ausência de Matheus França e também de Robert Renan. Show, amigo? Deixa aí, é claro, né, a sua opinião nos comentários se te animou a chegada aí de Matheus França. Eu gosto muito desse jogador, cara. Que coisa boa é, de fato, ver que o Vasco pelo menos acertou na contratação desse atleta. Mas, volto a repetir, deixa a sua opinião nos comentários. E olha, amigo, prosseguindo aqui com o vídeo, falando aqui sobre uma grande informação que tivemos nessa tarde de hoje, que pegou, de fato, o torcedor vascaíno de surpresa, que é uma informação relacionada ao garoto Ryan. O jornal português, né, inclusive não apenas um, como vários jornais de Portugal, nessa manhã de hoje, trouxeram a informação que o Ryan, cria da base Cruz Maltina, de 19 anos de idade, está despertando o interesse de clubes lá de Portugal. Inclusive o Porto, de acordo com o jornal Record, ele traz uma informação que está disposto a apresentar uma proposta de compra no valor de 17 milhões de euros ao Vasco pelo Ryan. 17 milhões de euros hoje está próximo à casa dos 107 milhões de reais. Entretanto, o jornal Record, que é de fato um dos grandes jornais portugueses, traz essa informação. O diário A Bola traz a informação que a diretoria do Vasco da Gama não pretende liberar o Ryan por esse valor. O clube carioca, inclusive, já teria até fixado ao clube português Porto um valor de pelo menos 25 milhões de euros, ou seja, 157 milhões de reais para negociar a transferência. Então, dois grandes portais portugueses nessa manhã de terça-feira trazem notícias sobre o Ryan. O jornal Record traz a informação que o Porto está disposto a ofertar 107 milhões pelo Ryan. Já o jornal A Bola confirma que o Vasco estaria disposto a liberar o Ryan apenas por 157 milhões de reais. De fato, muita grana, 157 milhões de reais já deixaria o Vasco da Gama numa situação financeira de fato muito boa e faria com que o nosso Cruz Maltino visse no Ryan, né, a maior venda da sua história. Entretanto, mesmo diante aí de toda essa situação, tá? O próprio Admar Lopes, na entrevista coletiva que aconteceu nesta tarde de terça-feira, confirma que até o momento não existe nenhuma conversa envolvendo negociações pela venda dos direitos econômicos do Ryan. Até o momento não tem nada em aberto. O objetivo do Vasco, mesmo diante de todo esse interesse, né, do futebol europeu, é ver o Ryan saindo apenas no final da temporada. Hoje o que há de conversa pelo Ryan e com o Ryan é uma conversa envolvendo a renovação contratual. Mas, é claro, qualquer novidade e informação eu vou trazer aqui a vocês. Entretanto, o que mais importa é: a Europa está de olho e vai vir com tudo pela compra dos direitos econômicos desse jogador ainda na janela de transferências. Cabe ao Vasco da Gama segurar essa jovem promessa. Por 157 milhões de reais, vende ou não vende o Ryan? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Bom, amigo vascaíno, eu venho aqui rapidinho só para te dar um aviso, tá? Eu quero te fazer, inclusive, uma pergunta aqui. Você conhece a Implay? Não? Então, cara, se você não conhece a Implay, tá vivendo errado. A Implay é um fantasy game
um aplicativo, uma plataforma que chegou com tudo aqui no mercado brasileiro e que só cresce no meio dos inscritos do canal do Gigante Vasco. Eu tenho certeza que não apenas aqui do nosso canal, como também de vários canais do YouTube, tá? A Implay é uma plataforma em que você pode se divertir, brincar, mostrar para aquele seu amigo vascaíno que sabe mais de Vasco do que ele e, além disso tudo, tirar um cascalinho extra. Por exemplo, amigo, eu vou nesse exato segundo abrir aí o aplicativo da Implay. Tá aparecendo a tela principal, eu tenho 36 mil moedas, mas eu vou entrar, ó, lá na minha página. Vou em canais, os canais populares, e aí tem aqui, é claro, né, o canal do Gigante Vasco. Ó, temos exatamente 1.404 membros na Implay e temos o ranking. Eu falei que até o final do mês eu vou chegar na liderança desse ranking lá nos snaps. Os campeonatos eu tô mal, tô na 11ª colocação, mas nos snaps aí, ó, tô na 2ª colocação, mas a Maria de Fátima tá com tudo, hein? Caraca! Eu subi ainda pra caraca, mas a Maria de Fátima conseguiu subir ainda mais. Eu não tenho dúvida que, diante de toda essa pontuação da Maria de Fátima, ela com certeza tirou uma graninha boa aí nesse final de semana, tá? Aí eu vou te explicar como funciona. Tenho 36 mil moedas e para conseguir mais moedas eu preciso jogar. Gastar, no caso, essas moedas. Aí, amanhã é dia de Copa do Brasil. Aí tem aí, ó, Atlético Mineiro e Cruzeiro pela Copa do Brasil, jogo de ida. Mais de 2 gols no jogo, amigo, clássico é clássico. Mas como é o primeiro jogo, eu acho que vai ser um jogo muito truncado. Um gol, mais de um gol, eu tenho certeza. Então eu vou dar check. Mais de um gol no jogo. Gol marcado no primeiro tempo? Eu acho que sim. Vamos lá, 300 moedinhas. Mais de 2 gols no primeiro tempo? Eu acho arriscado, então não vou nem apertar. Primeiro gol marcado no primeiro tempo de Atlético Cruzeiro? Eu acho que sim. Então vou botar aqui. Mais de um gol no primeiro tempo de Atlético Cruzeiro? Mais de um gol, eu acho que sim. Mas eu vou no G aqui porque eu gosto de muita moeda, porque quanto mais moedas, mais voltam moedas para mim, né? Então, snaps tamanho G vai carregar aqui, ó. Cartão vermelho no jogo, acho arriscado. Vamos ver se tem aqui o Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo, cartão vermelho no clássico, Vasco e Botafogo por 5 mil moedas. Acho que não. Mais de um gol no primeiro tempo, acho arriscado. Gol de pênalti no jogo, também acho arriscado demais, cara. Então tem aqui, ó, mais de 3 gols no jogo de Vasco e Botafogo, por 10 mil moedas, gente. Acho muito difícil arriscar, mano. Vou arriscar não. Não vou gastar minhas moedas assim, não. Eu vou aqui no Bahia e Fluminense, que é mais fácil, ó. Mais de um gol no primeiro tempo. Acho que sim, por 2 moedas. Amigo, a Implay é literalmente isso. Aí você pode estar se perguntando, tá bom, Lucas, você foi, gastou suas moedas, e como funciona? Eu acertando, as moedas voltam para mim. Eu conseguindo mais moedas, eu vou aqui em sacar, e aí tá aparecendo aí, ó. 50 mil moedas, R$50, 100 mil moedas, R$100, 250 mil moedas, R$250. O céu é o limite para você conseguir faturar lá na Implay ainda brincando. E se você quer entrar no ranking do canal do Gigante Vasco na Implay, é fácil. Você vai lá na minha página, você clica aqui do lado do botãozinho membros, vai aparecer para você também se tornar um membro. Você vai, se torna um membro e participa também do ranking da Implay e ainda ajuda o canal do Gigante Vasco aumentando o número de membros dentro da plataforma. E olha, um bom recado. Aqui no link que vai aparecer tanto na descrição quanto também no comentário fixado, você clicando nele agora e se cadastrando, você terá direito a 1.000 moedas para começar a brincar na plataforma e automaticamente começar também a faturar. E se tornando membro, você vai lá e participa do ranking do nosso canal. Então, corre pra Implay. Link na descrição e no comentário fixado. Não perca tempo e vem correndo. Bom, amigo torcedor vascaíno, então vambora, né, pro segundo e último bloco deste Boa Noite Gigante e falar sobre a situação envolvendo a contratação deste zagueiro, né? O Vasco que hoje tem como grande prioridade contratar 2 jogadores para o sistema defensivo. Inclusive o próprio Edmar Lopes, ele confirma isso durante a entrevista coletiva, ele diz, né, ali para a imprensa que esteve presente na entrevista coletiva do zagueiro Robert Renan e do atacante Andrés Gomes, que o objetivo do Vasco é ainda apresentar mais 2 jogadores ainda nesta janela. 2 atletas para zagar, 2 zagueiros que atuem pelo lado direito do sistema defensivo. Hoje não há. Lucas Oliveira é um jogador que o Vasco vai negociar, não pretende utilizar, assim como o Maurício Lemos. O único jogador hoje apto para atuar no sistema defensivo pelo lado direito se chama Hugo Moura, que é um volante de origem. Essa é a situação do Vasco, para você ter noção. O Vasco, nesses últimos dias, tentou a contratação do zagueiro Nathan Silva,
Vasco propôs uma oferta de compra pelo atleta junto ao Pumas do México no valor de 5 milhões de dólares, trazendo para a nossa moeda um valor próximo aí a 26, 27 milhões de reais. Entretanto, o jornalista Vene Casagrande, nessas últimas horas, trouxe a informação que o clube mexicano rejeitou a proposta do Vasco da Gama. O motivo é o seguinte: diante dessa proposta formalizada pelo Vasco, o clube mexicano tentou fazer o Atlético Mineiro, que é dono de 20% dos direitos econômicos do Nathan Silva, liberar 10% desses direitos econômicos para aceitar negócio. Melhor dizendo, né? O Nathan Silva tem seus direitos econômicos dos 100%, 70% ligado ao Pumas, 20% ligado ao Atlético Mineiro e 10% dos direitos econômicos do Nathan pertencem ao próprio jogador. Diante dessa situação, o que iria acontecer? Nathan Silva sendo vendido por 5 milhões de dólares, 1 milhão ficaria, aliás, 1 milhão de dólares ficaria na mão do Atlético Mineiro, referente a 20%, ou seja, um valor próximo aí a 5 milhões de reais. Meio milhão ficaria na mão do próprio Nathan Silva, valor próximo é a casa de 2 milhões e meio de reais, e o restante com o Pumas. Então, o Pumas, dos 5 milhões de dólares que o Vasco da Gama ofertou, ficaria apenas com 3 milhões e meio de dólares. Então, o que o Puma fez? Chegou junto ao Atlético Mineiro e falou: Atlético, vocês desses 5 milhões têm direito a 1 milhão de reais. Vamos fazer um negócio aqui? Ao invés de vocês ficarem com 1 milhão, fica com meio milhão, e aí eu pelo menos consigo pegar 4 milhões de dólares dessa transferência. Nesse momento, o Atlético Mineiro foi ao Pumas e respondeu: olha só, não vou aceitar a sua proposta porque eu não vou fazer nada para ajudar o Vasco da Gama. O Atlético Mineiro sinalizou que o motivo de não aceitar a proposta realizada pelo Pumas de diminuir a porcentagem dos direitos econômicos referentes ao Nathan Silva, né, que o Vasco hoje deve 2 milhões de dólares pela contratação do Jair e do Paulo Henrique. Então, diante dessa situação, o Pumas ele teve já essa parte rejeitada por parte do Galo, que já se tornou um grande empecilho, mas ainda junto ao Vasco da Gama tentou chegar a um acordo, pedindo ao Vasco para mudar a forma de pagamento, mantendo-se em 3 parcelas, entretanto, pagando um valor à vista maior do que o proposto inicialmente. O Vasco, entretanto, não topou. Desse jeito, a operação não sairá e Nathan Silva permanecerá no nosso Pumas do México, não vindo ao nosso Vascão. Então, amigo, é porta fechada de fato por Nathan Silva, martelo batido. Mas nessas últimas horas tivemos uma grande informação relacionada ao Carlos Cuesta, que estava na Rússia para ser o mais novo reforço do Spartak Moscou, mas voltou porque Spartak Moscou e Galatasaray no finalzinho das tratativas não chegaram a um acordo. Teve um problema ali, né, referente à questão contratual, e a negociação foi cancelada. E diante dessa situação, amigo, o Vasco voltou as suas atenções ao zagueiro colombiano. Informação até que o próprio representante de Carlos Cuesta ligou para Admar Lopes assim que as negociações com o Spartak Moscou e Galatasaray não deram certo, para verificar a possibilidade das negociações com o Vasco da Gama serem retomadas. O diretor executivo logo levou, né, essa possibilidade para a diretoria cruzmaltina, que decidiu voltar a negociar pelo zagueiro colombiano. O clube nesse momento debate junto ao Galatasaray, que é o clube que detém os direitos econômicos do Carlos Cuesta e que está disposto sim a fazer uma negociação, se será uma negociação em definitivo, ou seja, uma compra dos direitos econômicos, moldes da primeira proposta, ou se vai ser um empréstimo até o meio do ano que vem. O jogador preenche uma das principais lacunas hoje do Vasco da Gama, que é a questão do sistema defensivo. Um jogador que é, inclusive, de acordo com informações do GE, o nome preferido pelo Vasco da Gama desde o início dessa janela de transferências, tá? Internamente aí acredita-se que entre todos os alvos, Carlos Cuesta é o zagueiro que melhor consegue aliar velocidade, força e qualidade na saída de bola, algo que encanta o técnico Fernando Diniz. Para o presidente Pedrinho, que recentemente, né, ele esteve presente na delegação da seleção brasileira, ele acompanhou as partidas de Carlos Cuesta na Copa América e desde então ele ficou muito empolgado com a possibilidade de contratá-lo. Inclusive, o Cuesta é um jogador que está nessa lista de convocação da seleção colombiana para as próximas partidas
da eliminatória para a Copa do Mundo de 2026. Então, assim, as coisas estão andando sim. O Vasco da Gama está perto, tem essa negociação encaminhada com o jogador e a expectativa é que essa negociação venha a ser fechada e Carlos Cuesta se torne o mais novo reforço do Vasco. E aí, amigo, eu sou muito coerente nas minhas coisas. Eu, quando tenho que criticar, eu critico. Não tenho que reclamar, eu reclamo. Mas aí, a partir do momento que o Vasco faz uma janela com o Thiago Mendes, que de fato ainda não entrou em forma, mas é um jogador bom, o Robert Renan, com o Matheus França, com o Carlos Cuesta, com o Andrés Gomes, e com a expectativa de estar trazendo mais um zagueiro ainda, é uma baita janela de transferências. É um salto de qualidade nesse elenco. Um elenco nota 5 que vai para um elenco nota 7 com potencial de chegar a um elenco nota 8. Vai estar trazendo um jogador que é titular e zagueiro da seleção colombiana, que é o Carlos Cuesta. O Vasco traz uma promessa do futebol da Colômbia, que é o Andrés Gomes, que já mostrou as suas cartas no jogo de domingo contra o Corinthians. O Vasco traz o Matheus França, que é uma promessa da base do rival, que brilhou no profissional do rival e foi vendido por mais de 100 milhões de reais, que deitou onde jogou no futebol brasileiro. O Vasco traz um bom jogador, que é o Robert Renan, bom jogador, que se destacou desde o primeiro momento que chegou ao profissional no Corinthians e brilhou agora nesse primeiro semestre no futebol da Arábia Saudita. E o Vasco trazendo o Thiago Mendes, que é um jogador consolidado que ainda não conseguiu se encaixar, mas eu acho que ainda vai andar. Então, uma janela de transferências muito boa do Vasco da Gama, para virar a chave e dar mais alegrias ao torcedor. O que tanto o vascaíno criticava a gestão, pelo menos ela conseguiu entregar. Te animou também? Deixe a sua opinião aí, é claro, nos comentários. Eu, Lucas, amigo vascaíno, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa terça-feira. E só para deixar claro, amanhã às 7 horas em ponto, quarta-feira, volte aqui, porque tem muita novidade que a gente vai trazer também. Eu, Lucas, vou trazer no Acorda Vascão. Até novidades relacionadas a Nathan Silva. Agora, nesses últimos minutos, teve aí um repórter mexicano trazendo novidades sobre essa situação. Tem Mauro César reclamando do Matheus França, cria do rival, que ele é torcedor, chegando ao Vascão. Então, assim, tem muita notícia. Voltem amanhã às 7 horas para acompanhar tudo aqui no nosso canal. Fechou? Vamos que vamos, então. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.